Senado e Câmara aprovam no mesmo dia projeto que aumenta número de vagas para deputados federais. E você vai ver ainda. Congresso derruba decretos do novo IOF e alas do governo defendem judicializar o tema. E ainda, Caixa Econômica lança campanha para renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã de quinta-feira, agora 11 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Em ação planejada, o Senado e a Câmara aprovaram no mesmo dia o projeto que aumenta o número de vagas para deputados federais. Mas o Senado alterou o texto e a proposta volta para a Câmara. O Congresso tem até a próxima segunda-feira para analisar o tema. Depois da Câmara, e com o mínimo de votos necessários, o Senado Federal aprovou nesta quarta a proposta de lei que aumenta de 513 para 531 o número de vagas para deputados federais. Mas, como o texto foi aprovado com mudanças, deve retornar à Câmara dos Deputados para analisar as modificações feitas pelo relator, senador Marcelo Castro. A medida precisa ser sancionada até 30 de junho, prazo final estipulado pela Justiça. Ao longo do tempo de mandato dos parlamentares de 4 anos, o aumento de vagas pode chegar a custar 380 milhões de reais para os cofres públicos. O texto original que chegou da Câmara dos Deputados não previa restrição em relação a novas despesas para arcar com as 18 novas vagas de deputados. Mas o relator da proposta no Senado acatou uma emenda que veda a criação de mais gastos para a União com cotas parlamentares, passagens aéreas e verba de gabinete. Com isso, as novas despesas seriam apenas para pagar o salário desses novos deputados, e a estimativa de gastos com a remuneração dos parlamentares deve gerar em torno de 10 milhões de reais no ano. Já as outras despesas, que somam 55 milhões de reais, teriam que ser rateadas entre os deputados. Se aprovada, a medida ainda cria impacto nos estados, já que abriria 30 novas vagas nas assembleias legislativas. Os principais orçamentos comprometidos seriam do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, que teriam 6 novas vagas cada. E o governo Lula pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumenta algumas alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Na noite de ontem, o Congresso Nacional derrubou em votação relâmpago a proposta que aumentaria a arrecadação em cerca de 10 bilhões de reais. Após a votação simbólica no Senado e de aprovação semipresencial na Câmara, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o Palácio do Planalto alega que o projeto aprovado às pressas pelo parlamento é inconstitucional. Ele falou que o governo vai encontrar uma saída para aumentar a arrecadação para que os gastos públicos possam cumprir a meta fiscal em 2025. Em derrota para o governo, o projeto anula os efeitos de todos os decretos sobre o IOF, que foram publicados pelo governo desde maio. Jacques Wagner criticou a celeridade da votação, alegando que acordos foram descumpridos pelo Congresso. Além disso, ele disse que o presidente Lula vai se reunir com Alcolumbre e com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar sobre o assunto nos próximos dias. Segundo o líder do governo, um acordo feito entre o Executivo e o Legislativo foi descumprido. Ficou acordado com o Congresso que a equipe econômica do governo enviaria uma proposta de corte em benefícios fiscais para que o parlamento não derrubasse o decreto. Mas o parlamento não aguardou o envio. A votação da proposta foi anunciada de última hora pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele informou por volta da meia-noite de terça, por meio das redes sociais, que a matéria estaria na pauta da casa desta quarta. Mota pegou o governo de surpresa e teria comunicado os líderes partidários apenas por meio de mensagens. E a Câmara, apesar esvaziada, aprovou o projeto de forma semipresencial.
Bom, e para analisar esses dois assuntos relâmpagos, eu tenho o prazer de convidar agora para dividir tela a professora de Direito Público, Virgínia Machado. Professora, bom dia. Seja muito bem-vinda, como sempre. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Professora, vamos lá. As duas votações, a derrubada do decreto do presidente Lula, do IOF, e também o aumento das cadeiras de deputados federais, essas duas votações, elas representam uma derrota política, né, para o governo Lula. E aí, segundo o governo, no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, o decreto editado pelo presidente Lula sobre o IOF havia sido fruto de um acordo político com os presidentes da Câmara e do Senado. Agora, a equipe do governo Lula vai ter que definir, né, outras formas de arrecadar ou economizar 20 bilhões e meio de reais para cumprir a meta fiscal do orçamento deste ano. Professora, segundo Hugo Mota, a maioria da Câmara não concorda com a elevação de alíquotas do IOF como uma saída para cumprir o arcabouço fiscal. E aí tem cobrado o corte de despesas primárias. Como entender, professora, essa manobra feita para derrubar o decreto do presidente do governo? Bom, Tabata, de uma maneira geral, nós temos que entender o seguinte, que o governo está tentando encontrar mecanismos para os quais ele cumpra a sua meta fiscal, ele cumpra com o seu orçamento, né? Uma das hipóteses é aumentar alíquotas. O aumento de alíquotas via decreto não se encontra com uma flagrante inconstitucionalidade no sentido de exorbitar as competências do presidente da República, né, afetando as competências do Congresso. Me faço entender. Uma das maneiras que a gente tem, que a Constituição autoriza, que o Congresso Nacional derrube um decreto do presidente da República é quando ele exorbita o poder regulamentar. O que seria exorbitar o poder regulamentar? Seria o executivo, aspas, legislar, criar um direito, ou criar uma obrigação, ou extinguir um direito. A alteração de alíquotas, num primeiro momento, a meu sentir e ao sentir de muitos juristas, não seria uma hipótese. Mas isso aqui é uma questão muito mais de discussão jurídica que pode ser, consequentemente, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para que haja uma análise deste mérito. Mas, para além disso, a derrota do governo ontem com essa derrubada do IOF, ela se mostrou flagrante, porque como você mesmo ressaltou para todos nós, já havia sido costurado um acordo, ou parecia que havia sido costurado um acordo, no sentido de que haveria esse aumento de alíquota e que, consequentemente, conseguiria, né, cumprir com os gastos. Só que, na via de contramão, o Congresso afirma que ele é contra o aumento dessas alíquotas e que nós deveríamos diminuir os gastos, como você mesma disse, os gastos primários. Ocorre que, quando o governo for reajustar as contas, se a situação se mantiver da forma com que encontramos hoje, né, com esse decreto vetado, não alteração do IOF, nós vamos ter, para além de despesas primárias, a gente está falando também de benefícios sociais. Então, a gente pode estar atingindo no futuro parcelas relativas ao Minha Casa Minha Vida, ao Bolsa Família e outros benefícios sociais. A pergunta que não quer calar, né? É o caminho que o governo tem? Esse é o mecanismo? Ou o Congresso quer carregar consigo a responsabilidade de programas sociais tão caros à população brasileira e tão necessários serem diminuídos? Essa é a pergunta. Professora, para dividir tela com a gente, também compartilhar uma análise junto contigo sobre esses dois assuntos, eu convido agora o cientista político Rudá Ricci, que eu tenho o prazer de receber aqui. Rudá, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Tabata. Bom dia, professora Virgínia. Bom, Rudá, a gente acordou hoje com essas duas notícias, né? Essas votações do Senado, da Câmara, a derrubada do decreto do governo com relação ao IOF e também o aumento das cadeiras de deputados federais.
A professora estava fazendo uma análise, Rudá, sobre essa questão da derrubada, né? Eu perguntei para ela como entender essa manobra feita na Câmara e no Senado para aprovarem no mesmo dia essa derrubada do decreto do IOF. E aí eu queria perguntar para você também, porque o governo, ele alega que a medida ela é necessária para evitar mais cortes em políticas sociais, que a professora até mencionou agora. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as regras do decreto, elas corrigiam injustiças tributárias de setores que não pagam imposto sobre a renda. Na sua análise, essa postura do Congresso, ela vai contra os interesses da população? Bom, Tabata, vamos falar em camadas, né? A primeira questão é o seguinte: esse não é um congresso qualquer, né? Principalmente a Câmara. O que vem acontecendo? Desde a chegada à presidência do então deputado já falecido Severino Cavalcante, e é importante a gente entender que isso ocorreu durante os governos lulistas, né? O baixo clero foi alçada à condição de príncipe da República Brasileira, né? E por que aconteceu isso? Porque no início do governo Lula, do Lula 1, né, lá em 2003, ele decidiu zerar o IPI. Era uma proposta para não ter greve, fazer um acordo com os empresários do setor metalúrgico para não demitir, e o governo entrava com o IPI zero. O IPI, o Imposto sobre Produto Industrial. E esse imposto, ele tem uma importância muito grande para compor o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. 65% dos municípios brasileiros dependem do repasse do FPM. Quando ele zerou, ele baixou o valor do repasse do FPM. Vocês vão se lembrar que nós tivemos prefeituras que fizeram até greve, fecharam a porta, porque não tinha como pagar a energia elétrica e tal. Qual era a intenção do governo? Eu estou falando isso porque eu fui da Executiva Nacional do Fórum Brasil do Orçamento, que era um fórum de 60 entidades que acompanhava a execução do orçamento federal. E eu tive reunião com ministros, falando para eles que eles estavam estrangulando as economias municipais. E qual era a discussão que eles falavam? Nós vamos fazer convênios com essas prefeituras e nós vamos nacionalizar os programas sociais e infraestrutura. E eles conseguiram, de fato. Você ia para municípios que eram governados pelo PCdoB, ou pelo PT, ou pelo PFL, todos tinham praça da juventude, do Ministério da Educação, depois tiveram mais à frente Minha Casa Minha Vida. Bom, eram os programas federais, estação de tratamento de esgoto. Eu ia para o interior e eu via isso, aqueles ônibus pequenininhos, amarelos, de transporte escolar, era tudo do governo federal. Ele mudou a estampa dos municípios brasileiros com esses recursos. O que originou a partir daí? O prefeito de uma cidadezinha pequenininha, no fundo do país, ele só tinha o deputado federal para fazer o contato com o ministério e entrar na fila para conseguir o convênio. E é nesse momento que surge o Severino Cavalcante. É nesse momento que o Severino vence a candidatura do lulismo, que era o deputado Eduardo Greenhalgh, e depois o Eduardo Cunha também vence. O que eu estou querendo dizer? É que a partir daí nós temos a ascensão do baixo clero, que é chamado assim porque na ditadura militar, os militares criaram o Conselho dos Cardeais, que eram os grandes nomes do MDB e que eram palatáveis para negociação e da Arena. E o resto ficou nessa brincadeira do humor brasileiro, sendo chamado de baixo clero. Esse baixo clero hoje comanda o Brasil. E qual é a característica do baixo clero? Ele não tem projeto nacional. O que ele tem são prefeitos que eles alimentam. É isso. Então, nós temos hoje um Congresso que ele pulveriza o poder do Executivo para irrigar os municípios, não é? E eles são fonte da crise fiscal que nós estamos vivendo. Então, de um lado, é entender que o Congresso Nacional ele tem um olhar hoje, principalmente a Câmara dos Deputados, um olhar absolutamente fragmentado, olhando para os municípios.
principalmente, e através de emenda parlamentar, eles irrigam as prefeituras que são da base eleitoral e no ano que vem eles vão tentar se reeleger. Basicamente, essa é a trama. Não tem nada a ver com o IOF. Para terminar, então, essa longa digressão aqui. O que tem a ver essa defesa do alto capital brasileiro, né? O IOF está falando de transação financeira, né? O que é que eles têm? É que, com o Eduardo Cunha, eles passaram a fazer uma aliança, inclusive de financiamento da campanha, com a Fiesp e a Firjan. Isso está escrito em livros, é fartamente documentado. E a partir daí, tem um preço, quando você tem o apoio político e financeiro do alto empresariado. O preço é defender a pauta deles. É isso que o Baixo Clero está fazendo, está defendendo a pauta do alto empresariado. O problema é que isso revela que está tendo um desembarque, inclusive do Congresso, do apoio ao governo federal. Nós estamos vivendo o início da campanha de 2026. É isso que nós estamos vendo. E o governo não está conseguindo se ajustar, dada a coalizão extremamente ampla que o Lula montou dessa vez. Ele não consegue segurar nem os ministros do seu partido. É conhecida a briga do Rui Costa e da Gleisi Hoffmann com Haddad, por exemplo, só para citar ministros do PT. Você imagina dos outros. A União Brasil acabou de dizer que 2 dos 3 ministros deles desembarcam do governo no final do ano. Então, é disso que nós estamos falando. Não tem nada a ver com questão financeira. O diálogo está bem difícil, né? E aí, para a gente só ir para a questão das cadeiras de parlamentares, na avaliação de vocês, eu vou pedir só primeiramente para a professora, depois eu vou com você rodar para a gente encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas o Datafolha apontou recentemente numa pesquisa que 76% dos brasileiros são contra aumentar o número de deputados federais. E aí, diante disso, a gente viu que mesmo com a pesquisa... diante, né, da indicação do STF em 2023, definido o prazo em 30 de junho para que o Congresso atualizasse a representação dos estados na Câmara, nada foi dito sobre aumentar o número de cadeiras, né? Por que a gente está vendo isso, então, ser aprovado, indo contra o que o STF pediu e também contra a própria população? A maioria, né, 76% são contra. A gente já tem gasto demais, são mais de 500 deputados. E agora, mais ainda. E aí, professora? Pois é, Tabata, é um contrassenso, né, para começo de conversa. Se a gente derruba o IOF e esse aumento de alíquota com o argumento de que deveríamos diminuir despesas para que consigamos aí fechar as contas, e na mesma noite aprovamos uma determinação no sentido de ampliar o número de cadeiras dentro do Congresso. Isso é minimamente contraditório, né? Mas a gente não pode esperar tanta coerência de um Congresso como o professor acabou de nos orientar. Mas vamos lá. O que o Supremo fez foi o seguinte: a Constituição fala que o número de deputados federais ele vai ser proporcional à população de cada estado. E nós tivemos, né, um censo do IBGE em que houve um rearranjo do número de população por estado, pessoas morando em cada estado, o que, pela via de consequência, geraria uma necessidade de reajuste de número de cadeiras para cada estado para se continuar dentro do número de deputados que nós temos hoje. Ocorre que isso geraria, por exemplo, o estado A perderia uma cadeira, ao passo que o estado B ganharia outra cadeira, né? Tiraríamos do A, colocaríamos no B. Politicamente, eu sempre pensei isso vai ser impossível de acontecer para a gente manter o mesmo número de deputados que nós temos hoje, os 513. Porque na hora que fizer esse rearranjo, alguém vai gritar e alguém não vai aceitar. Aquele estado não vai querer perder força política dentro do Congresso, né, dentro da Câmara dos Deputados, tá certo? É uma medida totalmente antidemocrática, assim, no sentido ao interesse da população? Com certeza. O povo não quer aumento de gasto. Aumento de gasto ainda com o deputado, porque a população ela não consegue ver o efeito
né, a causa e efeito do trabalho de um deputado e a melhoria da sua condição de vida. A população não consegue perceber isso, até porque, como o professor bem pontuou, hoje é um congresso, em especial a Câmara dos Deputados, voltado para interesses específicos. Então, o que a gente tem é um contrassenso e se aproveita momentos de clamor popular, como a gente teve a moça que morreu lá na Indonésia, a gente tem a questão da guerra, a gente tem a questão de um evento futebolístico em que os olhos da população brasileira estão voltados para aqueles assuntos que naquele momento está gritando e passa bem desapercebido situações tão importantes como essa para o interesse da sociedade. Um grande contrassenso, minha querida. Rudá, a sua análise, por gentileza, para a gente encerrar a entrevista. Ai, a gente perdeu a conexão com... Rudá. Voltou. Por gentileza, rapidamente. Eu disse que eu vou tentar ser rápido, porque eu sou prolixo, sou filho de italiano, falo só para falar bom dia, demora meia hora, mas basicamente é o seguinte, um dos conceitos sobre partido político que nós, cientistas políticos, trabalhamos mais recentemente é o conceito de partido cartel. Bom, pouco importa o nome. O que é a ideia? A ideia é que, contemporaneamente, os partidos no mundo inteiro, principalmente ocidental, mas não só do Ocidente, eles não, depois que eles recebem um voto de uma eleição, eles não precisam, eles não têm necessidade mais do eleitor. Por quê? Porque eles vivem de verbas do Estado. Cartel é nesse sentido. Eles, no caso brasileiro, é bem claro, eles vivem de emenda parlamentar que está dentro do orçamento federal. Eles têm fundo eleitoral, eles têm fundo partidário, eles têm as fundações, eles não precisam do cidadão. Então, nós temos deputados que eles têm um pit stop, que é a eleição do prefeito, 2 anos depois que eles tomam posse, porque o prefeito é o cabo eleitoral deles. E depois a reeleição. Eles têm 4 anos que você está vendo que eles tomam decisão sem se preocupar com pesquisa, com opinião pública, eles não fazem assembleia com a base dele. Eles não precisam. Isso que é partido do cartel. É isso mesmo, Rudá. Olha, muito obrigada pela análise da professora Virgínia também. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu agradeço muito a participação de vocês hoje aqui. Eu espero falar com vocês em breve. Muito obrigada, um ótimo dia. Muito obrigada. E veja a seguir, Caixa lança programa para renegociação de dívidas. E agora na sua tela, o tempo no município de Caçu, em Goiás, 25 graus. Nós voltamos já. No horário de Brasília, 11 horas e 55 minutos. E olha, antes de encerrar, só para dar uma notícia para você, a Caixa Econômica Federal lançou a campanha Tudo em Dia para dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Atenção, quase 6 milhões de pessoas podem regularizar a situação junto ao banco por meio de canais digitais. A Caixa informou que ainda que aqueles que negociarem débitos terão seus nomes retirados dos cadastros restritivos em até 5 dias úteis após o pagamento do boleto. E a gente encerra esta edição com a tela dividida com o céu da capital paulista neste momento, 23 graus, bem diferente de ontem. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você, até amanhã.